A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Começa agora o programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Comigo aqui está o reverendo Arival Dias Casimiro, comigo e com o reverendo Hernandes, né? A participação especial nesses programas. Obrigada pela presença. O privilégio é nosso. É o pastor efetivo da igreja. E olha, dessa vez nós vamos falar sobre educação dos filhos, um tema pertinente ao momento que nós estamos passando e importante em qualquer momento também, né? Fundamental. Então, fique conosco porque o Conexão com Deus está começando agora. Estamos apresentando Conexão com Deus. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Educação de filhos, educação dos filhos. Começo aqui essa discussão conversando com o reverendo Hernandes a respeito do papel dos pais. Há muita discussão a respeito do papel dos pais, qual é o papel das instituições, enfim. Os pais, reverendo, na questão da educação, existe um papel pré-definido? Veja bem, quando Deus instituiu a família, Deus estabeleceu com clareza os papéis. Certo. Então, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos pais, o papel dos filhos. Nós estamos vivendo hoje uma época em que há muita confusão acerca dos papéis na família, né? Marido que não assume a posição de marido, a mulher que não se assume a posição de esposa, os pais que não assumem a posição de pais, os filhos que não assumem a posição de filhos. Isso gera um caos, uma confusão. Diante disso, o próprio Estado hoje quer assumir o papel dos pais. Os pais, de certa forma, têm se omitido, se acovardado, e o Estado está tendo uma ingerência perigosa, inclusive, querendo educar os nossos filhos porta dentro da nossa casa. E isso é grave, isso é perigoso, porque Deus não instituiu o Estado para cuidar dos nossos filhos. Quem tem o papel de educar filhos é pai e mãe. Então, o que a Bíblia ensina, Isabel, é o seguinte, está escrito isso lá na carta de Paulo aos Efésios: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira coisa, pai, você não pode provocar seus filhos a ira, você tem que ser consistente. Você não pode exigir de seu filho uma coisa e praticar outra coisa. Você não pode ensinar seu filho a ser honesto, verdadeiro, se você é flagrado dentro de casa contando mentira para os filhos. Pastor, qual é o melhor método de educar filho? Exemplo. Exemplo. Fala um pouquinho sobre isso. Exemplo. Você ensina seus filhos muito mais pelo seu comportamento do que pelas suas palavras. Alguém já disse que as atitudes gritam. Você é espelho dos seus filhos estão olhando para você. Então, você às vezes fala muito mais dando um exemplo de vida do que com 1000 discursos. Então, esse é um ponto fundamental. Certo. Né? Ponto fundamental. Agora, pastor Arival, onde que a igreja entra também nesse processo da educação dos filhos? A igreja, ela é regida também pela palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E a igreja, ela se torna uma parceira do lar, da família. Sim. Né? A igreja tem o ministério de casais, que trata dos problemas do relacionamento conjugal, mas, como um desdobramento disso também, a igreja instrui os pais sobre a responsabilidade. Eu creio que educar filhos é uma missão que Deus dá aos pais. Né? A nossa visão de filhos, né, é completamente diferente do que está aí hoje, vigente. As pessoas, elas veem filhos como problemas. E há muitos casais hoje que não querem ter filhos porque não querem cumprir essa missão, né? Esse trabalho, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? No processo de educação
dos filhos, a igreja entra com uma parceira, reforçando esses valores, Sim. motivando o pai a cumprir o seu papel. Hoje, pastor, a gente tem visto pais que terceirizam, né, a educação dos filhos, entregando ou para uma babá, ou para a babá eletrônica, ou enviando para uma creche. E os filhos não veem os pais. Os pais priorizando mais coisas do que pessoas, mais dinheiro do que relacionamentos. Qual é o problema disso? Vamos dizer, quais são as consequências dessa postura? Eu acho que os nossos filhos, e a psicologia está aí, a pedagogia está para provar isso, eles têm uma fase, um período, os 7 primeiros anos de vida de uma criança, são determinantes para o que ela vai ser no futuro. E nesse período, o papel do pai e da mãe, os papéis são indispensáveis, né? Por exemplo, há estudos aí que há certas necessidades que uma criança tem que só a mãe pode dar. A questão da afetividade, do desenvolvimento da autoestima, né? Certo. E há também a necessidade da figura paterna, a figura paterna, né? Então, eu não quero polemizar aqui, eu creio que quando Deus coloca os nossos filhos sob a guarda dos pais, mãe e pai, isso aí tem uma função e tem uma importância muito grande. É tanto que, se você for estudar esse assunto no campo da psicologia, quase todos os problemas que nós temos na fase adulta foram decorrentes dessa primeira fase, dessa fase de formação. Né? Mas, pastor Ivan, embora o assunto eu sei que é polêmico, mas talvez a gente pudesse, a pessoa está pensando o seguinte: nós estamos vivendo uma época onde há uma espécie de política, né, de tendência programática, até, de repente, até no Ministério da Educação, e refletindo nas casas de leis, nos nossos governos, governantes, até nas cortes, uma tendência para trabalhar a questão da ideologia de gênero. Então, uma criança nasce neutra. O meio, o contexto que vai determinar se ela vai ser homem ou vai ser mulher. E hoje, parece-nos que até mesmo a grande mídia está estimulando a questão da relação homoafetiva, muitas famílias vivendo esse drama. Que palavra o senhor tem para dar para essas famílias acerca deste tão relevante assunto? Pastor, o senhor foi muito generoso, né? O senhor falou de uma tendência. Não é uma tendência. Nós temos hoje um processo em andamento, intencional, de destruir a identidade dos nossos filhos, né? Não é só uma questão da filosofia marxista, né? Mas o objetivo é destruir o parâmetro bíblico que eles chamam de judaico-cristão. E eles dizem que essa questão do conceito de macho e fêmea é apenas um conceito cultural, não é biológico. E nós não entendemos assim. E eu queria alertar os pais aqui, né? Vocês amam os seus filhos, os nossos filhos, eu tenho 2 filhos, são presentes de Deus. Nós temos que lutar para defender os nossos filhos, né? Essa é uma causa hoje gritante na sociedade, né? Todos os meios, né, de comunicação hoje estão a serviço dessa ideologia destrutiva. Destrutiva. E eu não sei, daqui a 10, 15 anos, né, que nós estaremos começando a colher os resultados desse trabalho que está sendo feito por órgãos do governo, pelo MEC. É uma ditadura da ideologia de gênero. Ideologia essa que, lá na sua origem, já foi provada cientificamente, educacionalmente, que não tem nada a ver, né? Foi na Dinamarca onde se começou os estudos e a implementação da ideologia de gênero, que hoje eles já têm estudos comprovados lá que a ideologia não é uma hipótese que não foi provada, certo? A mulher nasce mulher, ela, na sua estrutura hormonal, na sua estrutura física, na sua estrutura psíquica, ela é completamente diferente do homem, né? E Deus fez assim,
Né? Deus não errou o projeto. Não errou. Não errou. Agora, você imagina uma criança de 5, 6, 7 anos, o pai dizer, não, meu filho, você escolhe o que você quer ser. Né? Se você quer ser menino ou menina. Né? E se você não der parâmetros para a criança, o que isso vai gerar na cabeça dos nossos filhos, dessas crianças? Então, as consequências dessa ideologia de gênero são catastróficas. Pastor, deixa Isabel, fazer mais uma colocação para o pastor Erival. Hoje nós vivemos numa sociedade onde parece que é proibido proibir. Tem a música lá dos Menus, não se reprima. Né? Então, é uma sociedade solta, largada, sem parâmetros, sem balizas, sem limites. Qual é a importância, pastor Erival, dos pais estabelecerem limites para os filhos? Isso é falta de amor, isso é rigor demais, isso é ser vitoriano demais, isso é ser puritano demais. Qual a importância dos filhos terem limites? Saber o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, para a formação desse filho, dessa filha. Não existe crescimento sem disciplina, sem limites. Em qualquer área. Na área de educação dos nossos filhos, nós precisamos dar limites. Eles precisam saber até onde eles devem ir ou não. Certo? Eu diria que a palavra de Deus coloca isso de uma forma tão clara que quem ama, disciplina. Isso não é a palavra de Deus só que está dizendo, não. Vários psicólogos, vários psiquiatras, não crentes, não cristãos, estão dizendo que nós temos que disciplinar. E o que é curioso, o senhor está dizendo, me permite uma parte, Isabel, é que eu nunca vi um filho que recebeu limites. Quando diz limite, eu não estou falando de um filho que foi abusado pelo pai, espancado pela mãe ou pelo pai, nada disso. Limites claramente definidos. Que disseram, não, eu sou frustrado na vida porque eu recebi limites. Imagina, muito pelo contrário. Eu fui frustrado na vida porque meu pai me proibiu de fazer a coisa assim e a coisa assada. Eu nunca vi, mas já vi muitos filhos destruídos, porque os pais não estabeleceram limites para eles, não é verdade? E se lamentando, né, quando chega na fase adulta, se eu tivesse tido essa correção, não estaria passando por isso que eu passo nesse momento. Um dia eu escutei uma frase muito bonita de uma mãe que estava disciplinando o filho, porque o filho estava fazendo um ato de rebeldia. Não era peraltice, porque uma coisa é peraltice, não é? Outra coisa é rebeldia. Uma coisa é o menino entornar um copo de suco na toalha nova por falta de controle motor, outra coisa é o menino pegar o copo de suco e jogar de propósito. E isso precisa de correção. Sim. Aí a mãe estava corrigindo o filho, que estava tendo uma atitude de rebeldia, e o guarda chegou, o senhor está fazendo isso com o menino? Ele falou, estou fazendo para amanhã você não disciplinar com a sua baioneta. Então, acho que essa é a questão do limite. Exemplifica bem essa situação. Eu queria, só para encerrar, pedir ao pastor Erival para dar uma palavra para você que está aí, dizendo assim, a minha família está confusa, a minha família está doente, aqui em casa a coisa está complicadíssima. O que é que eu posso fazer? O que é que a igreja de Pinheiros, o senhor é pastor, pode ajudar essa família? Olha, lute pela sua família. A coisa mais preciosa que você tem nesta vida é a sua família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua família. Então, como é que a gente pode ajudá-lo? A igreja está lá, de portas abertas para receber você. Nós temos vários departamentos, desde para cuidar do seu casamento, tem departamento para adolescentes, para jovens, para crianças. Então, a igreja, e eu digo aqui a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós queremos ser parceiros de vocês que são pais. E olha, não existe família perfeita, não existe pai perfeito, não existe filho perfeito. O pecado nos coloca numa condição de precisarmos uns dos outros, de ajudarmos uns aos outros. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está lá de portas abertas para lhe receber. Muito obrigado, pastor Erival. Estamos encerrando o nosso programa, mas esse programa vai ficar aí no nosso canal, no YouTube, e você poderá acessá-lo outras vezes. E o pastor Erival ainda vai ficar conosco mais um programa e vamos conferir, porque tem coisa preciosa para ser repartida conosco. Até o próximo programa. Obrigada a todos. Obrigado pela companhia, você também. Até o próximo Conexão com Deus. Conexão com Deus.
um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.